uma mensagem urgente para a sua alma. Meus queridos amigos, estou diante de vocês hoje com uma mensagem que arde em meu coração. Uma verdade tão profunda que não pode ser ignorada. Você já parou para pensar o que está em jogo na sua eternidade? Esta não é apenas mais uma pregação. Não é apenas mais uma mensagem para ser ouvida e esquecida. É um alerta divino. Um chamado para despertar antes que seja tarde demais. Se ao menos pudéssemos, por um instante, enxergar a angústia daqueles que pensaram que tinham mais tempo, daqueles que presumiram que a graça sempre estaria ao alcance, daqueles que à beira da eternidade perceberam, tarde demais, que o pecado não é brincadeira. O pecado não é apenas um erro, uma fraqueza, um mau hábito a ser desculpado. Não. O pecado é um destruidor. O pecado é um enganador. Ele sussurra que ainda há tempo enquanto aperta seu domínio ao redor da sua alma. Ele cega você para a realidade da eternidade enquanto o arrasta para aquilo que você jurou que nunca enfrentaria. O que você fará com o seu pecado? Você vai ignorá-lo, justificá-lo, renomeá-lo ou vai enfrentá-lo? Porque deixe-me dizer, o pecado não vai te desculpar quando você estiver diante do trono de Deus. Ele não vai negociar com você quando a eternidade estiver em jogo. O pecado vai te levar mais longe do que você jamais quis ir, te manter por mais tempo do que você planejou ficar e te custar mais do que você imaginou que pagaria. E a verdade aterradora? Muitas pessoas que um dia se chamaram cristãs estão agora no inferno. Não porque nunca conheceram Jesus, mas porque nunca se arrependeram de verdade. Elas nunca abandonaram seus pecados. Elas nunca se renderam. Elas frequentaram a igreja, cantaram as músicas, levantaram as mãos, mas nunca entregaram seus corações completamente a Cristo. Então, meu querido amigo, a questão não é sobre os outros, é sobre você. Onde você está? Há pecado na sua vida que você tem ignorado? Você permitiu que compromissos se infiltrassem, convencendo-se de que um pouco de pecado não faz mal? Deixe-me te contar a verdade. Um pequeno pecado é tudo o que o inimigo precisa para arrastar uma alma à destruição. Uma única rachadura na fundação é suficiente para fazer toda a casa desmoronar. É por isso que hoje, agora mesmo, eu imploro a você: reconcilie-se com Deus. Não espere por outro dia, outra pregação, outro momento. Este é o seu momento. Agora mesmo, onde você está, o Espírito de Deus está te chamando ao arrependimento. Caia de joelhos se for preciso. Clame a Ele enquanto ainda há tempo. Não deixe que orgulho, hesitação ou medo te impeçam. A porta da graça ainda está aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre. Um dia, mais cedo do que você pensa, será tarde demais, e naquele dia não haverá mais chances. Então, o que você fará? Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e deixe um comentário com para que possamos orar por você. Não saia daqui sem ser transformado. Este é o seu momento. Não o desperdice. Que Deus te abençoe. Om. Verdade 1. O pecado não é apenas um erro, é uma sentença de morte. Essa é uma verdade que não podemos ignorar. Vivemos em um mundo que suavizou o pecado, deu a ele uma nova marca, fez com que parecesse inofensivo. Ouvimos pessoas dizerem: "Nossa, todo mundo comete erros", como se o pecado fosse apenas um pequeno deslize, um desvio no caminho da vida. Mas deixe-me te dizer algo hoje. O pecado não é um erro. Um erro é quando você esquece de somar um número em uma equação matemática. Um erro é quando você envia uma mensagem de texto para a pessoa errada por acidente. Um erro é quando você pega o caminho errado enquanto dirige e precisa voltar. Mas o pecado é rebelião.
O pecado é um ato voluntário contra um Deus santo. O pecado é traição contra o Rei dos Reis. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles não apenas cometeram um erro, eles escolheram deliberadamente desobedecer ao mandamento de Deus. E naquele momento, a morte entrou no mundo. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. A separação eterna de Deus. E a partir daquele momento, todo homem e mulher, nascido neste mundo, herdou essa mesma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, a ser egoísta ou a fazer birra. Isso vem naturalmente. Por quê? Porque o pecado está no nosso próprio DNA. A Bíblia nos diz claramente, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Isso significa que o pecado não apenas leva à morte, ele merece a morte. Se você trabalha em um emprego, espera receber um salário. Esse salário é o que você ganhou pelo trabalho que fez. E o pecado também paga salários. Mas os salários do pecado não são dinheiro, fama ou sucesso. Os salários do pecado são a morte. E não apenas a morte nesta vida, mas uma morte eterna. Uma separação de Deus tão completa, tão final, que a mente humana mal consegue compreender. Jesus, que falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, descreveu-o como um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, um lugar de trevas exteriores, de tormento eterno, de arrependimento que nunca acaba. E a parte mais aterradora? Muitas pessoas que se dizem cristãs estão a caminho de lá agora, porque o pecado não é apenas um erro, é uma sentença de morte. E a menos que essa sentença seja anulada, a menos que a penalidade seja paga, a menos que o pecado seja arrependido e coberto pelo sangue de Jesus, o veredito permanece o mesmo: culpado. Veja, meu amigo, o inferno não é apenas para o assassino ou o traficante. Não é apenas para o ladrão ou o adúltero. O inferno é para o mentiroso. O inferno é para o fofoqueiro. O inferno é para aquele que guarda mágoa no coração. O inferno é para aquele que vai à igreja no domingo, mas vive para o mundo na segunda-feira. O inferno é para aquele que sabe o que é certo, mas se recusa a fazer. O inferno é para aquele que diz: vou me arrepender depois, como se Deus lhe devesse mais tempo. A cada hora, pessoas que um dia sentaram nos bancos da igreja, que um dia levantaram as mãos em adoração, que um dia se chamaram cristãs, deslizam para a eternidade perdidas para sempre, não porque não conheciam a verdade, mas porque a ignoraram. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você ouviu isso? Nem todos que o chamam de Senhor entrarão. Nem todos que fazem uma oração serão salvos. Nem todos que se dizem cristãos conseguirão. Porque o pecado não é apenas um erro. É uma sentença de morte. E se não for tratado, ele te arrastará para um lugar de onde não há retorno. Se essa verdade está mexendo com você, não fique parado. Curta este vídeo e comente para que possamos orar pela sua força espiritual. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso porque te amo. Estou dizendo isso porque não quero ver mais uma alma deslizar para a eternidade despreparada. Estou dizendo isso porque Deus está te chamando para despertar. Há esperança. Mas ela só é encontrada em Jesus Cristo. Ele sozinho pode quebrar o poder do pecado. Ele sozinho pode apagar a sentença de morte que paira sobre sua alma. Mas a questão é, você vai deixar? Vai abandonar seu pecado? Vai parar de tratá-lo como se fosse algo menor e reconhecê-lo pelo veneno mortal que é? O tempo é agora. O relógio está correndo e a cada hora o pecado está enviando almas ao inferno. O que você fará com essa verdade hoje? Verdade 2.
Estar na igreja não significa estar em Cristo. Essa é uma verdade que deve nos abalar profundamente. Há milhões de pessoas sentadas nos bancos das igrejas todo domingo, cantando as músicas, inclinando a cabeça em oração, ouvindo os sermões, mas seus corações estão distantes de Deus. Elas conhecem os rituais, mas não conhecem o Redentor. Têm religião, mas não têm relacionamento. Estão cercadas pelas coisas de Deus, mas estão espiritualmente mortas por dentro. Essa é uma das maiores decepções do nosso tempo. A ideia de que simplesmente ir à igreja, ser uma boa pessoa ou conhecer sobre Jesus é suficiente para ser salvo. Mas, meu amigo, deixe-me te dizer algo hoje. Proximidade com a santidade não te torna santo. Estar perto da presença de Deus não significa que você pertence a Ele. Entrar em uma igreja não te faz cristão. Assim como entrar em um hospital não te faz médico. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 7:22 a 23, onde ele disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você entende o que ele está dizendo? Essas não são pessoas ateias. Não são pessoas que rejeitaram Deus abertamente. São pessoas que pensavam que estavam salvas. Pessoas que eram ativas na igreja. Pessoas que faziam ministério. Pessoas que falavam em seu nome. Mas ele nunca as conheceu. Isso deveria nos aterrorizar. Deveria nos fazer examinar nossos corações, porque há uma grande diferença entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus pessoalmente. Uma pessoa pode saber todos os versículos da Bíblia, todas as lições da escola dominical, todas as palavras certas a dizer, e ainda assim estar perdida. Judas Iscariotes é o exemplo perfeito. Ele andou com Jesus. Ele viu os milagres. Ele ouviu os ensinamentos diretamente da boca do Filho de Deus. Ele fazia parte dos 12 discípulos, mais próximo de Jesus do que qualquer outra pessoa na história. E ainda assim, no final, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele estava com Cristo, mas nunca esteve verdadeiramente em Cristo. Ele tinha uma conexão externa, mas não uma transformação interna. Quantas pessoas sentadas nas igrejas hoje são como Judas? Elas seguem Jesus de longe. Ouvem suas palavras, mas nunca deixam essas palavras mudá-las. Podem até servir no ministério, contribuir na oferta, ser respeitadas na congregação, mas, no fundo, nunca entregaram seus corações completamente a Ele. Jesus nos deu um claro alerta sobre isso em João 15:5, onde ele disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, darão muitos frutos. Sem mim, nada poderão fazer. Perceba, ele não disse: se vocês frequentarem a igreja, darão muitos frutos. Ele não disse: se vocês fizerem boas ações, darão muitos frutos. Ele disse: se vocês permanecerem em mim. Essa é a chave. A verdadeira salvação não é sobre ações externas, é sobre permanecer em Cristo. É por isso que Paulo nos diz, em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se estão na fé, ponham-se à prova. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a menos, é claro, que falhem no teste? Qual é o teste? O teste não é quantas vezes você vai à igreja. O teste não é quanto conhecimento bíblico você tem. O teste não é quão espiritual você parece para os outros. O teste é se Cristo está verdadeiramente em você. E se Cristo está em você, sua vida vai refletir isso. Haverá fruto, haverá transformação, haverá uma fome por justiça, haverá evidência de que você nasceu de novo, não apenas pelas suas palavras, mas pela sua própria natureza. Mas se Cristo não está em você, se sua fé é apenas uma performance externa, então você está em perigo
porque a frequência na igreja não vai te salvar. Boas obras não vão te salvar. Dizer as coisas certas não vai te salvar. Apenas um relacionamento genuíno e rendido com Jesus Cristo vai te salvar. Digo isso não para te condenar, mas para te despertar. Digo isso porque o inferno estará cheio de frequentadores de igreja que pensavam que estavam seguros. Estará cheio de pessoas que tinham Bíblias nas prateleiras, mas nunca tinham a palavra vivendo em seus corações. Estará cheio de pessoas que foram batizadas na água, mas nunca batizadas no Espírito. A questão é: onde você está? Você está apenas seguindo as aparências? Está apenas frequentando a igreja sem verdadeiramente conhecer Cristo? Porque um dia você estará diante dele, e nesse dia, a única coisa que importará é se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não presuma que só porque você está na igreja, está em Cristo. Se Deus está falando com você agora, não ignore. Curta este vídeo, comente e mostre que você quer viver plenamente para Cristo. Examine seu coração. Busque-o com tudo o que há em você. Certifique-se de que você, verdadeiramente, pertence a Ele antes que seja tarde demais. Verdade 3. O inferno está cheio de pessoas que pensaram que tinham tempo para se arrepender. Essa é uma das verdades mais aterrorizantes de todas as Escrituras. Se você pudesse ouvir os gritos do inferno, neste exato momento, ouviria vozes de arrependimento. Vozes de tristeza. Vozes de pessoas que eram como você. Pessoas que ouviram o Evangelho. Pessoas que conheciam a verdade. Pessoas que pretendiam se reconciliar com Deus. Mas algum dia nunca chegou. O diabo é um mentiroso e uma de suas maiores decepções é esta: você tem mais tempo. Ele não vai te dizer para rejeitar Jesus abertamente. Ele não vai te dizer que a Bíblia não é verdade. Não, ele é mais sutil que isso. Ele simplesmente sussurrará: não hoje. Você pode fazer isso depois. Você ainda é jovem. Você tem muito tempo. E milhões de pessoas acreditaram nessa mentira apenas para acordar em tormento eterno, percebendo tarde demais que seu tempo acabou. A Bíblia nos alerta em Provérbios 27:1. Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que o dia poderá trazer. Você não sabe se vai viver para ver outro nascer do sol. Você não sabe se terá outra oportunidade de se arrepender. Você não sabe quando será seu último suspiro. Pessoas morrem inesperadamente todos os dias: ataques cardíacos, acidentes de carro, doenças súbitas. A morte vem sem aviso. E uma vez que você cruza a linha para a eternidade, não há segundas chances. Jesus contou uma parábola impactante em Lucas 12:16-21 sobre um homem rico que pensava que tinha muito tempo. Suas terras produziram tanto que ele derrubou seus celeiros para construir outros maiores. Ele disse a si mesmo: você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta mesma noite, sua vida será exigida de você. E em um instante, ele se foi, sua alma perdida para sempre. Ele tinha riqueza, ele tinha planos, ele tinha tudo, exceto tempo. Quantas pessoas hoje estão vivendo como aquele homem, pensando no futuro, planejando suas carreiras, comprando casas, perseguindo sonhos, mas nunca parando para considerar sua alma? Elas presumem que terão tempo para se arrepender mais tarde, tempo para levar Deus a sério quando forem mais velhas. Mas o inferno está cheio de pessoas que pensaram a mesma coisa. Há inúmeras pessoas que sentaram em cultos como este, que sentiram a convicção do Espírito Santo, que sabiam que precisavam se arrepender, mas saíram pela porta e disseram: hoje não. Talvez estivessem esperando por um momento mais conveniente. Talvez tivessem medo do que os outros pensariam. Talvez
simplesmente não quisessem abandonar seus pecados. Mas, seja qual for o motivo, elas esperaram demais. O homem rico, em Lucas 16, 19 a 31, é outro exemplo trágico. Ele vivia em luxo enquanto ignorava as coisas de Deus. Mas quando morreu, encontrou-se em tormento, clamando por apenas uma gota d'água para refrescar sua língua. Ele implorou a Abraão que enviasse alguém para avisar seus irmãos para que não terminassem no mesmo lugar, mas era tarde demais. Seu destino estava selado. O inferno está cheio de pessoas que planejaram se arrepender, mas nunca o fizeram. E hoje, agora mesmo, o diabo ainda está contando a mesma mentira. Você tem mais tempo. Mas Jesus está te dizendo algo diferente. Ele está dizendo em 2 Coríntios 6, 2. Agora é o tempo da graça de Deus, agora é o dia da salvação. Não amanhã, não no próximo domingo, agora. Por que Jesus diz agora? Porque o amanhã não é prometido. Porque cada respiração que você dá é um presente de Deus. Porque o momento em que você ouve sua voz, o momento em que a convicção aperta seu coração, esse é o Espírito Santo te chamando ao arrependimento. E essa pode ser sua última chance. Há uma razão pela qual a Bíblia descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Não é apenas por causa da dor, mas por causa do arrependimento. Imagine estar diante de Deus e perceber que você teve todas as oportunidades para ser salvo, mas rejeitou. Imagine lembrar de cada sermão que ouviu, cada chamado ao altar que ignorou, cada chance que teve de se arrepender e saber que nunca poderá voltar. Esse é o horror do inferno. Não seja uma dessas pessoas. Curta este vídeo, comente e comprometa-se a viver para Deus hoje. Estou implorando a você hoje, não deixe Satanás te enganar com uma falsa sensação de segurança. Não deixe ele te convencer que você pode esperar. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, e muitos que planejam se arrepender amanhã estão queimando lá hoje. O tempo é agora. Sua alma está em jogo. Não jogue com a eternidade, porque uma vez que seu tempo acabar, não haverá segundas chances. Você vai se arrepender agora, enquanto ainda pode, ou será mais uma alma no inferno que pensou que tinha mais tempo? Verdade 4. Uma vida de compromisso leva a uma eternidade de arrependimento. Essa é uma realidade que muitas pessoas se recusam a reconhecer. Vivemos em uma época em que o compromisso é celebrado, quando as pessoas querem ter apenas o suficiente de Jesus para se sentirem seguras, mas ainda o suficiente do mundo para se encaixarem. Elas querem salvação sem rendição, céu sem santidade e perdão sem arrependimento. Mas a verdade é esta: o compromisso é um veneno lento e mortal que destruirá sua alma. A Bíblia deixa claro que Deus não tolera um coração dividido. Em Apocalipse 3:15 a 16, Jesus fala à igreja em Laodiceia e diz: Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, quem dera fosse um ou outro. Assim, porque você é morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pense nisso. Jesus não está falando com incrédulos aqui. Ele está falando com a igreja, pessoas que afirmam segui-lo. Mas porque estão vivendo em compromisso, ele diz que os rejeitará. Quantas pessoas hoje estão nessa mesma condição? Elas vão à igreja no domingo, mas vivem como o mundo na segunda-feira, adoram com os lábios, mas seus corações estão longe de Deus. Amam Jesus em público, mas secretamente se apegam ao pecado. Fazem o suficiente para aliviar suas consciências, mas nunca entregam suas vidas completamente e pensam que, de alguma forma, Deus está de acordo com isso, mas Ele não está. A Bíblia nos diz em Tiago 4:4, Povo adúltero, não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus?
Portanto, quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Você ouviu isso? Quando você vive em compromisso, quando tenta servir tanto a Deus quanto ao mundo, você se torna inimigo de Deus. Isso não é minha opinião, é a palavra de Deus. E ainda assim, tantos cristãos professos continuam a trilhar esse caminho perigoso. Eles pensam que podem brincar com o pecado e ainda serem salvos. Justificam coisas que a Bíblia chama de iníquas. Convencem-se de que um pouco de pecado não vai machucá-los. Mas o pecado nunca está satisfeito com pouco. Ele sempre exigirá mais. Ele te levará mais longe do que você jamais pretendeu ir. E antes que perceba, você se encontrará preso em cadeias que nunca pensou que usaria. É assim que Satanás opera. Ele não tentará fazer você abandonar sua fé de uma vez. Ele simplesmente encorajará pequenos compromissos, uma pequena desonestidade aqui, uma pequena impureza ali, um pequeno compromisso em seu entretenimento, seus relacionamentos, suas prioridades. E lentamente, seu coração começa a endurecer. As coisas que antes te convictavam não te incomodam mais. Os pecados dos quais costumava se arrepender agora parecem normais. Você não tem mais o fogo por Deus que antes tinha. E antes que perceba, você se desviou tanto que nem sabe como voltar. A Bíblia nos alerta sobre isso em Hebreus 2:1. Por isso, devemos prestar mais atenção ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Perceba a palavra desviemos. As pessoas não se afastam de Deus da noite para o dia. Isso acontece gradualmente, através de pequenos compromissos, através de pequenas decisões que parecem inofensivas no momento, mas cada compromisso te afasta mais e mais da verdade, até que um dia você acorda e percebe que está completamente perdido. E qual é o resultado de uma vida de compromisso? Arrependimento eterno. Jesus deixou isso claro em Mateus 7:13-14, quando disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas poucos a encontram. Muitas pessoas presumem que estão no caminho estreito, mas na realidade estão no caminho largo do compromisso, e esse caminho leva à destruição. Só posso imaginar os gritos daqueles no inferno hoje. Pessoas que um dia sentaram na igreja, que um dia levantaram as mãos em adoração, que um dia planejaram se render completamente a Deus, mas nunca o fizeram. Pessoas que pensaram que poderiam viver no pecado e ainda serem salvas. Pessoas que se convenceram de que Deus ignoraria seus compromissos. Agora é tarde demais. E a tragédia é que elas nunca precisaram terminar lá. Elas tiveram todas as oportunidades para se arrepender. Elas tiveram todas as chances de abandonar seus pecados. Mas se recusaram. Disseram a si mesmas que tinham tempo. Acreditaram na mentira de que um pouco de compromisso era inofensivo. E agora passarão a eternidade se arrependendo. Não deixe que essa seja a sua história. Curta este vídeo, comente e escolha hoje viver plenamente para Jesus. Amigo, não deixe o pecado te enganar. Não deixe o compromisso endurecer seu coração. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode andar na escuridão e alegar pertencer à luz. Você deve escolher. Você seguirá Jesus plenamente ou viverá em compromisso e arriscará uma eternidade de arrependimento? A escolha é sua. Mas lembre-se disso. Uma vida de compromisso sempre leva à destruição. O tempo de se render completamente a Cristo é agora, antes que seja tarde demais. Verdade 5. A cruz é a única fuga do inferno. Não há verdade maior, esperança maior, nem amor maior do que o que foi demonstrado na cruz de Jesus Cristo. Foi naquela cruz que todo o peso do pecado foi colocado sobre o Filho de Deus sem pecado. Foi naquela cruz
que a ira de um Deus santo foi derramada, não sobre os culpados, mas sobre o inocente. Foi naquela cruz que o único caminho de fuga do inferno foi providenciado, pago com o precioso sangue de Jesus. E ainda assim, tantas pessoas o rejeitam. Elas ouvem sobre a cruz, veem-na pendurada nas igrejas, usam-na como joia, mas nunca compreendem verdadeiramente o poder do que Jesus fez. Alguns a ignoram, outros zombam dela, e alguns presumem que podem encontrar outro caminho. Mas deixe-me te dizer isso hoje com toda a urgência no meu coração: não há outro caminho. O inferno é real, o julgamento está chegando, e o pecado exige uma penalidade. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou uma saída. A cruz não é apenas um símbolo religioso, é a ponte entre a morte e a vida. É a linha divisória entre aqueles que estão perecendo e aqueles que são salvos. Não há fuga do inferno sem a cruz de Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você ouviu isso? Ninguém. Nem os religiosos, nem os morais, nem os de bom coração. Ninguém pode ser salvo sem Jesus. Não há muitos caminhos para o céu. Não há múltiplas formas de evitar o julgamento. Há apenas um caminho: a cruz. Algorithm not available.